Agora aqui no Cultura Diesel eu converso com Samuel Rosa, que está lançando disco solo. Tudo bem contigo, Samuel Rosa? Que prazer te receber aqui no Cultura Diesel. Tudo bem, Camila? Prazer é todo meu. Bom, vamos falar então sobre esse disco. Depois também quero abordar outros assuntos, mas acho que a gente pode começar falando, né, dessa tua apresentação, né, dessa tua nova face, né? Eu gosto sempre de pesquisar o que tem saído assim na imprensa antes de conversar com o convidado, até para não perguntar as mesmas coisas de sempre, mas é algo que também não dá para fugir, né? Como que tem sido esse processo, Samuel, de saída do Skank ou de encerramento, né, desse trabalho com o Skank e de se lançar em carreira solo? Camila, prazer estar falando contigo aí, todos os ouvintes da cultura, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A gente não foi segredo para ninguém. Eu acho que esse fim de ciclo do Skank foi muito abordado, né? Até porque a gente ficou um ano em turnê, na turnê de despedida, que correu todo o ano de 2022, assim que a pandemia permitiu, né? No final da pandemia, a gente correu o Brasil. Em Porto Alegre fizemos dois shows no Araújo Viana. Desculpa, dois não, acho que foram cinco. Teve uma temporada com dois, depois uma temporada com três. E fechamos o ciclo. Fizemos o show o ano passado, em março, no Mineirão, que foi o último show do Skank. É, e eu já dizia naquela época, eu já falava quais seriam os meus planos, né? Eu queria fazer, experimentar um pouco um trabalho solo, tocar com uma outra equipe, com outros músicos, fazer um disco novo, que eu não fazia há muito tempo, né? O Skank, nos seus últimos anos, lançou muitos projetos de revisão, né? Os três primeiros, Samba Poconé 20 anos, depois a turnê de despedida, que a gente, né, ali jogava a luz em, sei lá, 35 músicas mais conhecidas da banda, compostas ao longo dessa carreira longeva de 30 anos. E aí eu optei no ano passado em ficar só nos shows com essa banda nova. Nós fizemos 40 shows e num circuito meio paralelo assim. Fizemos alguns festivais, alguns shows fechados e tal. Acho que foi uma maneira que eu encontrei de azeitar mais a banda, de criar uma identidade, né, uma liga, uma conexão entre os músicos. E para que esse ano, no início do ano, então a gente entrasse finalmente em estúdio para compor esse disco novo. Fizemos aí quase 20 músicas, compus acho que 20 músicas, e dessas tiramos 10 e gravamos agora, bem no início do ano ali, fevereiro, março, a gente finalizou as gravações. Depois eu tirei um período de licença paternidade, porque nasceu minha filha Ava no final de março, e o disco, enquanto isso, foi mixar e masterizar. E agora a gente lançando o trabalho, temos aí já alguns shows depois do disco lançado. O disco foi disponibilizado há coisa de uma semana, 10 dias nas plataformas, e a música segue o jogo, já tocando bastante nas rádios do Brasil. Então a gente pretende agora acirrar essa turnê, que vai chamar Samuel Rosa, e não está restrita só ao disco novo, porque eu toco várias músicas que compus ao longo da minha carreira, trago também algumas músicas que gravei com outros artistas e que não tinha oportunidade de cantar com o Skank. E o show é isso, esse resultado de uma combinação dessas músicas conhecidas já do público com umas coisas do disco novo. E agora, em agosto, se acirra a turnê, vamos passar pelas principais capitais do Brasil, mas já estamos tocando, já tocamos em Brasília, Goiânia, já fizemos alguns shows. E eu estou muito satisfeito assim de estar recomeçando, né? Um novo projeto dentro da minha vida, dentro da minha carreira. E tu acha que qualquer projeto, seja ele banda ou seja o que quer que seja, tem um limite, tem um teto? Depende do ponto de vista, né? Eu até brinquei, falei um pouco nas minhas músicas da finitude, né? Do quanto as coisas são perecíveis mesmo, assim, precisam ser mudadas. Cada uma de um jeito. Algumas encontram vida nova ou vamos dizer, uma sobrevida
na mudança, né? No refresh, na recriação. O Skank tentou fazer isso ao longo dos anos, né? Basta ver os nossos discos, assim, eles têm nitidamente, você vê, né, Camila, rompimentos, né? Ali o Macnarama, em 2000, rompia com aquele formato, aquela equação do reggae radiofônico, eletrônico, dos primeiros 5 anos. Depois a gente acirra, né, também nessa questão mais da canção, do violão, um pouco da psicodelia, do rock. O Skank foi se reinventando, né? Até o ponto que eu achava que essa reinvenção já não bastava. Eu, pelo menos, tive essa sensação. Que para ganhar fôlego novo na minha carreira, eu precisava romper um pouco com esse formato de banda, de 4 integrantes, né, tocando juntos ali há décadas e tal. Achava que eu precisava de um rompimento, assim, de uma coisa maior. E eu brinco nas minhas letras, né? Para cada fim um começo, né? Toda morte é nascimento também. Isso, claro, que eu fui colhendo e, enfim, fui sentindo ao longo da vivência que eu tenho, né? Algum benefício há em você ficar tantos anos fazendo a mesma coisa, ou mesmo assim, vivendo tantos anos, né? Então você vai entendendo os processos da vida, que eles são finitos, né? Eles acabam e eles têm seu ápice, enfim. E alguma coisa precisa ser reinventada, alguma coisa precisa ser criada. E esse frescor, ele é um sopro de vida, né? E eu estou experimentando isso agora, eu acho assim, não dá para cravar, mas pelos indícios que tenho, pela sensação que eu tenho, assim, né, com esse trabalho novo, com uma nova banda, tocando também músicas novas, um repertório um pouco diferente do que eu tocava no Skank, é uma sensação muito gostosa, que me remete lá ao início. E eu cito muito um cara que eu adoro, um escritor que gosta das mesmas coisas que eu, música, futebol, comportamento, que é o Nick Hornby, que é um escritor inglês, né? Fez Alta Fidelidade, Febre de Bola. Ele diz que a juventude é igual à saúde. Você, mesmo com os anos, você precisa preservar um pouquinho, porque é saúde, né? Você vai perdendo com os anos, mas precisa ser preservado. E esse trabalho é um trabalho que tem muita juventude nele, né? Que, levando-se em conta, ou traçando um paralelo assim entre o recomeço, o novo, né? O frescor, né? Com a juventude, o quão revitalizante isso e essencial. Algumas pessoas ficam na repetição, né? Acreditando que isso é vida, né? Nem sempre. A pessoa, não quero filosofar demais aqui, Camila, mas eu acho que muitas vezes a repetição ela é perigosa, ela é danosa, né? Porque ela te dá uma sensação de proteção, de amparo, de conforto, mas na verdade você ficar repetindo alguma coisa pode ser muito perigoso. E é nessa repetição que muitas bandas caem sem perceber e que não é bom. E ao mesmo tempo tem aquele desafio, né, Samuel, de lidar com a expectativa do público, um pouco de expectativa da imprensa, que acaba repercutindo, né, o teu trabalho também. E no meio disso tudo, a pessoa, o artista querendo também fazer coisas diferentes, né? Eu acho que me parece sim que para pessoas que estão há tanto tempo na estrada, que tem uma carreira já super consolidada, isso acaba sendo um desafio. É um desafio, eu estou querendo correr riscos. Eu sei dos riscos, né? Eu não estou mais sob aquele guarda-chuva protetor do Skank, né? Bom, Samuel, É... perdão. Oi. Não? Quer continuar teu raciocínio ou eu posso fazer a próxima pergunta? Não acabei. É porque é o seguinte, tá falando dos riscos, né? E você falou, que você bem lembrou, assim. Assim, depende, assim, qual pacto que eu faço com as pessoas que me acompanham, né? Que muitos chamam de meus fãs, mas eu acho isso muito propriedade. Os fãs não são seus, né? As pessoas que gostam do meu trabalho, têm afinidade, me acompanham, né? Qual o pacto que eu tenho com elas, né? Qual o pacto que o Skank tinha, né? Alguns artistas estabelecem um pacto que é o seguinte: eu não mudo, você não me abandona. Faça sempre a mesma coisa, eu vou fazer sempre a mesma coisa. Eu não acho isso um pacto saudável, salutar. E no Skank mesmo, a gente sempre convidou o público a vir conosco a novas viagens. Eu me lembro de Resposta, quando foi lançada no final da década de 90, era muito estranho para uma banda que fazia partida de futebol Garota Nacional, Jack Tequila.
Tanto que quando ela chegou no rádio, causou estranhamento. O executivo da gravadora, na época, me ligou e pediu para a gente trocar o single, porque estava achando que a música não estava vendendo discos. Eu falei, é pura falta de paciência dele, porque há uma proposta de reaprendizado. Ninguém quer isso. O comodista não quer isso. Ele quer repetir, até a exaustão. E olha só, passados 3, 4 anos do lançamento de Resposta, que foi rejeitada um pouco no início, a gente fez uma enquete no nosso site para saber quais as músicas deveriam constar no primeiro álbum de músicas ao vivo do Skank, que foi gravado em Ouro Preto em 2001. Adivinha qual a música que ganhou como imprescindível, como titular absoluto? Resposta. Então, assim, é um novo convite que eu estou fazendo às pessoas que me acompanham. E aí, vamos escutar uma coisa diferente? Né? Eu estou, na verdade, assim, propondo uma nova incursão, uma nova viagem. Vamos ver. Quem sabe, né? As pessoas topam vir comigo. Espero que topem. Uma música que me chamou a atenção desse disco foi a música que a gente abriu agora a entrevista, é Ciranda Seca, de Norá, que me parece assim que é um pouco mais diferente do contexto todo do disco, assim, uma impressão minha, assim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa música. Ela tem o Pedro Pelotas também, e uma parceria que o nosso gaúcho Pedro Pelotas, tão amado. O que tu pode falar sobre essa música, Samuel? O Ciranda Seca de Norá, me desculpe a falta de modéstia, Camila, mas eu acho que ela é, dentro do pop rock, ela é uma música bem criativa, assim, diferente de muita coisa. Eu acho que, né, para os dias atuais, não tem muita coisa parecida com ela. Eu acho ela mais diferentosa, assim, menos previsível dentro de um disco, né? E ela segue uma tradição minha, assim, minha com meus queridos parceiros, né? Que fiz ao longo dos anos de falar de personagens. Fiz várias músicas para personagens, né? Jack Tequila é um personagem. E Ciranda Seca foi me proposta pelo meu parceiro letrista, que é o Rodrigo Leão. Já fiz com ele várias músicas, né? Saideira, Formato Mínimo, Muçulmano. Ele falou, você assistiu Ciranda Seca? Eu falei, assisti. Então eu fiz uma letra para a personagem principal, para a força da mulher brasileira, nordestina, as agruras, né? Todos os limites, todas as tudo desfavorável, né? E ela tem aquela força incrível e é uma ode, assim, ela fala dessa mulher, desse perfil de mulher brasileira, mas ela é universal, eu acho. E aí eu musiquei, eu fiz a melodia para a letra e no estúdio, no impasse, assim, uma hora que a música não andava, eu pedi, falei com o Pedro, né? Pedro Kremer, aí no Sul, Pedro Pelotas, da Cachorro Grande, que está tocando comigo agora. Eu queria uma segunda parte mais suave e tal. Aí ele me propôs uns acordes e eu fiz uma nova melodia. E essa pá, dias que viram noite nesse seu olhar, só que acende o mundo só pra me ver queimar, ciranda seca, areia solta, pedra de atirar, longe nessa terra onde morrer é amar. Nós fizemos essa parte juntos. E a Alice adorou, né? A Alice, que faz a personagem, ela depois me mandou uma mensagem emocionada com a música. Nós até fizemos um collab aí, recentemente está lá no Instagram. Porque vem aí a segunda temporada, né? De Cangaço Novo. Samuel Rosa hoje conosco aqui no Cultura Diesel falando sobre o lançamento do disco. Samuel Rosa, como que foi também essa opção por ter um disco homônimo, né, nessa nova fase? Acaba sendo meio que inevitável ou como que foi? Eu adotei esse nome, Rosa, porque eu achava, nesse momento, Camila, que era o disco ele foi construído de forma muito particular, sabe? Muito íntima. Não só se trata do meu primeiro álbum solo, mas também é um disco muito autorreferente, sabe? De falar de coisas minhas, de situações que eu vivi, ou situações que eu presenciei, que eu testemunhei, a minha ótica das coisas, e muito de relações humanas, né? Relações interpessoais ali. Eu queria abordar isso no álbum, queria que o disco tivesse esse DNA
que perpassasse todo o álbum, essa fosse a temática, essa fosse a narrativa do álbum. E aí eu falei, nada mais oportuno do que dar ao disco o meu sobrenome, né? Rosa. E rosa é também uma flor, e o disco tem muito disso, assim, da delicadeza, da sensibilidade. Eu achei que estava muito condizente. E eu gosto de nomes de álbuns assim simples, sem ser composto, sem ser um nome tirado de um pedaço de letra ou de um título de uma música. No Skank, por exemplo, a maioria dos álbuns eu batizei com um nome só, né? O caso de Calango, por exemplo, que eu sugeri, Carrossel, Estandarte, nomes que eu sugeri. E gosto desse nome, Rosa, sozinho, assim. E aí né, tem essa capa que lindíssima, que foi um desenho, né, do artista aqui de São Paulo, que é o Stefan, que é um cara que já conhecia há muito tempo, Deutschnoff, que fez essa capa toda construída em cima das músicas que ele escutou do álbum e tal, e da proposta do disco chamar Rosa. Então foi isso, assim, por ser realmente um disco muito, muito meu, assim, muito íntimo, né? Aliás, era isso que eu queria, né? Depois de ficar uma banda, né? Dividindo tudo numa democracia, assim, onde tudo tem o peso de um quinto. Eu digo um quinto porque tem o Fernando também, nosso empresário. Com ele eu fundei o Skank, né? Éramos cinco, né? Então era a minha vez, agora é a minha vez. Eu queria ter as rédeas responder por acertos e erros e ter a palavra final de tudo. Era, né? Cumprido esse ciclo aí de 30 anos, eu acho que está pago. Acho que era a hora de seguir um pouco sozinho. E tu acompanha repercussões, assim, né? No começo da entrevista eu falei sobre entrevistas que tu já deu, já conversou bastante sobre isso, né? Como que tu te relaciona também, né? Com o que sai na imprensa. Hoje a gente tem as redes sociais, né? Quando o Skank surgiu era outro mundo, né? Como que tu te relaciona com isso? Olha, hoje nós estamos vivendo uma nova era, né, Camila? Assim, eu confesso a você que eu estava um pouco desacostumado, porque eu sou da época ainda que a gente lançava disco, o cara tinha que comprar o disco para fazer algum tipo de observação. Fosse um amigo, um parente, um fã, né? As pessoas tinham uma certa dificuldade. Hoje é muito mais nesse aspecto, muito mais acessível. Não digo que a gente melhorou a forma de consumo de música, porque eu não gosto muito de playlist, dessas coisas. Eu acho que um artista não se explica com uma música só, né? Você tem que entender um padrão estético ali no álbum, vindo 10 músicas. Por isso eu fiz um disco de 10 músicas, né? Mas o feedback é instantâneo, né? As pessoas estão prontas para aplaudir ou jogar pedra instantâneo. E então, claro, no meu Instagram, nas minhas redes, são pessoas que, né, a maioria gosta de mim, acompanha, tem interesse pelo meu trabalho, mas é louco assim, né? Eu leio tudo, assim, as observações, o que as pessoas gostaram, o que acharam do disco, as percepções, muita gente comentando da capa, comentando do Dinorá, comentando, enfim, comentando da música de trabalho, que é o Segue o Jogo, que está aí nas rádios e tal. Eu adorei. E eu sempre fui. Eu não estou alheio ao olhar do outro. Assim, a percepção do outro é, para mim, sim, muito importante. Eu sou uma pessoa pública, né? Então eu escuto. E eu sei o quanto assim, o afeto e o ódio estão próximos, né? Eles estão bem próximos. E então eu tenho essa percepção, mas também necessito muitas vezes de, olha, eu preciso de um afastamento, de entender quais os propósitos, de quem entra ali para criticar, para falar bem, para falar mal. Olha, no geral, eu li a maioria das resenhas, das coisas que publicaram do disco, achei o saldo muito legal, muito positivo. A gente entrou aí na lista da PCA, né, a Associação Paulista de Críticos de Arte, que tem um grande, né, respaldo, assim, né, coisa como entramos ali na lista dos 25 melhores álbuns lançados até agora no Brasil. Fiquei muito feliz com isso. E até onde eu pude, né, e até onde a vista alcança, eu leio tudo. Eu tenho assessoria de imprensa, manda para mim as resenhas do álbum e tal. E acho que, no geral, as críticas foram bem, bem positivas, né? Bem puladas, de forma muito simpática pela crítica e pelo público, assim, até onde eu consigo ver, né? Onde eu consigo ler, também, no geral, é muito bom. Isso me dá muito estímulo. Eu fico muito motivado assim com a turnê que vai começar agora, em agosto, vai passar por Porto Alegre, no Araújo Viana. Já convido todo mundo. Eu não estou com a data aqui precisa,
mas vamos cobrir todas as capitais e tal, com cenário novo. E aí, no meu show, vou levar interpretações, né, das músicas conhecidas do público. Não estou de mal, não estou rompido com o meu passado, né? Eu já vou dizendo que vou sim defender músicas que eu amo, assim, Dois Rios, Resposta, ainda gosto dela, Sutilmente, Jack Tequila. Estou tocando isso tudo no show. Essas músicas eu acrescento junto a elas músicas do álbum novo, né, do Rosa, e algumas canções que gravei com outros artistas e que não vinha tocando no Skank, que é o caso, por exemplo, de Tarde Vazia, do Ira, que estou adorando tocar. Então é isso. Até agora tem dado tudo muito certo, Camilo, não estou podendo reclamar, não. Coisa boa. Samuel Rosa conosco hoje aqui no Cultura Diesel. E pelo que eu tô vendo aqui no Instagram do Araújo Viana, é no dia 29 de novembro. Ingressos já estão à venda, então falta um tempinho ainda, mas daqui a pouco tá aqui. Passa rápido. Passa rápido. Bom, E Samuel, rever o público, né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que, assim, há poucos lugares, eu acho, no Brasil, que o Skank, eu, como integrante do Skank, me relacionei com tantas bandas queridas, e o Sul é um polo produtor de pop rock, né, talvez um dos maiores do Brasil. Não à toa caiu um gaúcho na minha banda, né, que é o Pedro, e a Cachorro Grande eu tenho, né, é bem simbiótica a relação com o Skank, né, apesar de sons diferentes, né, mas a gente tem ali sim uma interseção, e vários outros grupos, outros artistas, né. Me identifico muito com a cena gaúcha, de música. Acho que é, tudo aí no Sul, em termos de pop rock, é feito com muito critério, com muito conhecimento. Foi um dos primeiros lugares para os quais a gente começou a viajar, né, o Skank. E isso não é à toa, é pelo interesse, né, acima da média que o Sul tem com a produção de música pop no Brasil. Enfim, toda vez que estou aí, eu me sinto muito bem, me sinto em casa, e não vai ser diferente aí no Araújo Viana. Estou já ansioso para lançar meu álbum aí, passar com a turnê nova aí no Sul. maravilha, a gente está te Porto Alegre. esperando. A gente está te esperando. Samuel, o fato de estar em turnê e colocar o show, o disco para jogo, digamos assim, já que fazendo uma brincadeira com segue o jogo, faz também com que o álbum acabe sendo ressignificado, cria novas camadas. Como é que também tu acha que o que pode acontecer com esse disco quando ele virar show, de fato? Camila, as músicas nunca são tocadas, pelo menos eu sempre gosto desse formato, de me permitir, ou permitiu a banda, algum tipo de adaptação na estrada, se é isso que eu entendi sua pergunta. As músicas ganham, não que sejam totalmente diferentes, não é o Bob Dylan cantando seus grandes sucessos que a gente custa reconhecer, tamanha, né, a falta de, né? Ele não tem menor pudor, menor formalidade em meter a mão e trocar, mesmo fazer arranjos diferentes. Não chega a tanto, mas eu me permito um ou outro arranjo, adaptação para a estrada, porque muitas vezes o que funciona no álbum, às vezes não funciona no show. Então, por exemplo, eu estou trabalhando também nessa banda nova com naipe de metais. Então, eu trago naipe e músicas que não tiveram arranjo de naipe, no show elas ganharam arranjo para dar uma coesão maior, né, um padrão maior, as músicas novas se juntarem com as músicas antigas, com minhas músicas mais antigas. Então eu faço uma outra adaptação, tem uma carinha um pouquinho diferente, mas não tão assim a ponto de se tornarem irreconhecíveis, não chega a tanto. Mas não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas é mais ou menos isso que você perguntou? E também, assim, a minha impressão que eu tenho quando a gente começa a falar sobre o disco ou tocar o disco, ele vai sendo ressignificado, né? Alguns conceitos vão se melhorando, outros que tu achava vão caindo, então era mais ou menos nesse sentido. É isso, é o tempo todo, né? As coisas vão mudando seu sentido, né? A gente falou de finitude aqui, e esse tema também está no meu álbum, está no single novo, né? No Segue o Jogo. Sim, as coisas vão se transformando, né? Vão se transformando. E eu permito que elas se transformem, assim, né? Eu dou espaço para isso, né? No meu show, com as minhas músicas e tal.
E vamos ver. Por hora há um entusiasmo muito grande, esse sopro, né, esse frescor, né, que agora permeia nosso trabalho. É uma gangue nova, né, uma equipe nova, está todo mundo muito comprometido com o trabalho. Eu, de novo, dei sorte de estar com gente muito talentosa, muito. Eles são todos eles muito pessoas, né, afáveis, dóceis, né, ou doces, melhor dizendo. É, enfim, eu estou de novo numa turma muito legal. E isso tem lá reflexos, né, bem marcantes no trabalho, no show. E Porto Alegre vai pegar já em novembro um show bem mais azeitado, né? Porque a gente já vai ter passado por várias cidades. E pra gente encerrar, Samuel, 30 anos atrás, com o início do Skank, o Samuel Rosa era uma pessoa, né? Hoje, Samuel Rosa é outro, diferente. O quanto do Samuel Rosa daqueles 30 anos atrás tu carrega e o quanto que tu acha que né, qual é o Samuel Rosa de hoje? Eu não sei listar, assim, dizer exatamente, mas algo se conservou em mim. Eu acho que eu brinco que a personalidade é formada já nos 20 anos. Eu nunca vi ninguém transformar, ninguém se virar, mudar da água para o vinho, ou ao contrário, do vinho para a água, depois dos 20 anos, assim. E eu posso falar isso de camarote, né? De quem já viveu quase 6 décadas. Eu tenho 27, 50, opa, quem dera. Eu tenho 57 anos. É porque você começou a falar de 93, aí eu me lembrei da minha juventude. Ato falho, né? Os psicanalistas vão adorar. Eu querendo dizer que eu tenho 27 anos. Eu tenho 57 e já vivi muita coisa, conheço muita gente, vi a transformação das pessoas e vi a minha também, claro. A gente muda muito, né? Não dá para dizer que é o mesmo. Mas em termos de caráter, personalidade, não me lembro de alguém que tenha mudado radicalmente dos 20 para os 60. Não me lembro. Agora, viu, Camila, às vezes eu me pego pensando assim, o quanto de mim tinha naquela época que eu odeio, que eu abomino, e o quanto tinha de coisas que eu gosto e que bom que eu conservei, sabe? Mas eu acho assim, a espinha dorsal é formada e você tem ali um DNA, vamos dizer, o âmago ali ele está formado com 20 anos, sabe? O caráter e tal. Depois a gente vai moldando, a gente faz arranjos, vai abandonando algumas coisas, vai ganhando outras. Eu acredito muito na transformação, mas do caráter acho mais difícil. Mas eu acredito muito na transformação das pessoas, elas podem melhorar, e é isso que elas têm que buscar mesmo. E eu, assim, tem coisas que eu me livrei delas e que eu sou muito, sabe, eu fico muito feliz, muito grato, né, ao destino por ter conseguido me livrar de certas coisas, outras eu perdi e lamento, né, mas também gosto das que eu ganhei. Enfim, é isso. A gente está em movimento o tempo todo, né, mas as pessoas com 20 anos já podem responder pelas coisas que fazem, por suas escolhas e tal. Acho que sim. Então, é isso. Muito obrigada, Samuel Rosa, por conversar conosco hoje aqui no Cultura Diesel e que tu seja muito bem-vindo em novembro aqui em Porto Alegre novamente. Valeu, Camila. Olha, um prazerão falar contigo. Eu acho sempre muito precioso e de muito bom grado quando a gente tem um espaço como esse para falar de coisas que são tão nossas, né? Como é o caso assim, né? A gente abordou aqui vários temas, né? Temas humanos e culturais e artísticos, enfim, sempre muito bom. Agradeço muito a esse espaço aí, ao seu papo, seu interesse e desde já convido as pessoas para esse show em novembro no Araújo Viana. Você falou a data, eu esqueci. 29. 29 de novembro estaremos aí no Araújo Viana, em Porto Alegre, levando esse show, né, da turnê Samuel Rosa, com músicas conhecidas, mais antigas e coisas do novo trabalho do Rosa. Prazer falar contigo, Camila. Prazer foi todo meu, muito obrigada. Samuel Rosa conosco hoje aqui no Cultura Diesel.